Vem grandes jogos por aí, além de Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, que é a maior competição da temporada, a mais importante. Vem aí também o Campeonato Brasileiro. Antes tinha vazado. E agora a CBF, com a notícia já sendo divulgada, antecipou e colocou no site essa informação. A tabela do Brasileirão. As 3 primeiras rodadas, não é isso, produção? Então vamos ver aí, ó. A primeira rodada do campeonato. Desce um pouquinho, porque está cobrindo ali Flamengo e Atlético. Ó. Mais um pouquinho. Muito obrigado. Fluminense e Santos, Flamengo e Atlético Mineiro, Palmeiras e Vasco, Corinthians e Chapecoense, Cruzeiro e São Paulo, Coritiba e Atlético Goianiense, Grêmio e Botafogo, Bahia e Atlético, Ponte e Sport, Avaí e Vitória. Jogos 13 de maio, sábado, e 14 no domingo. Aí tem a segunda rodada, sobe um pouquinho ali, ó. Teremos Botafogo e Ponte Preta, Vasco da Gama e Bahia, os dois que voltaram, né, da segunda divisão, estão de volta aí na primeira. Santos e Coritiba, São Paulo e Avaí, Atlético Mineiro e Fluminense, Atlético Paranaense e Grêmio, Sport e Cruzeiro, Vitória e Corinthians, Atlético Goianiense, Flamengo e Chapecoense e Palmeiras. A terceira rodada, subindo para mostrar aí, tem mais, hein? Vai até a quarta e por aí vai. Vamos ler só até a terceira. Botafogo e Bahia, Vasco e Fluminense, Santos e Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Ponte, Atlético Paranaense e Flamengo, Sport, Grêmio, Vitória e Coritiba, Atlético Goianiense, Corinthians, Chapecoense e Avaí. A tabela já está lá no site da CBF. E em cima da tabela aí que foi divulgada, campeonato começando no dia 13 de maio, um sábado, hoje à tarde, na reunião do Conselho Técnico da CBF com os clubes, foi aberta uma votação e a maioria votou para que fosse proibida a venda de mando de campo. Então, no Campeonato Brasileiro, já de 2017, nós não teremos aquela história de vender o mando de campo. Isso, o Flamengo foi contrário para outros estados. Sim. Você pode vender. O Corinthians pode jogar em Ribeirão Preto. Sim, mas não pode jogar em Manaus. Isso. O que é muito importante. Por exemplo, o Flamengo, que é o time que, até por necessidade mesmo, né, por tudo que tem acontecido, o Flamengo viajou muito pelo Brasil, isso não irá acontecer. O Flamengo irá jogar na Arena da Ilha, no estádio dele, a partir de agora de março, no Maracanã, se estiver aberto, ou em algum lugar do Rio de Janeiro. Fora do Rio, o Flamengo não joga. Presidente Eduardo Bandeira de Mello foi contra essa votação e argumentou, por tudo que a gente sabe, que o Flamengo é um time nacional, que tem torcida no país inteiro e planejava vender alguns jogos. Então é essa a situação, gente. A partir de agora, venda de mando de campo, os times jogarão só no seu estado de origem. Ou seja, resumindo, os elefantes brancos ficaram ainda mais pálidos. Sim. Não, mas não é, eu não acho que o ponto seja esse, Calheiro. Não, mas Brasília não vai ter jogo. Brasília não tem jogo, nem Manaus. Não é. Não é pelo Mas o que vinha mantendo a Manaus, por exemplo? Mas não importa. A venda de mando. O Campeonato Brasileiro não tem que financiar Não. Isso é uma outra discussão. Então, agora, excluir isso de um dos pontos? A organização do Campeonato Brasileiro tem que visar a que o campeonato seja cada vez melhor. Perfeito. Concordo. E mais perfeito do ponto de vista técnico. Mas a partir do momento que você exclui essas praças, que até hoje só sobreviviam desses jogos, eu acho que tem outro o elefante está ficando mais branco. No ano passado, quando teve a discussão das últimas 5 rodadas, que a CBF proibiu a venda de mando para outros estados, que deu muita polêmica no ano passado, a gente trouxe a informação aqui que a CBF estudava a determinar e possivelmente definir que cada clube pudesse dizer antecipadamente que jogaria em 2 ou 3 estádios. Eu gosto mais da solução que seria essa, que inclusive eu defendi isso na época. Se o Flamengo definisse 2 estádios, não importa que fosse Brasília, Manaus e Maracanã, ele poderia jogar em outro estado. Só que o que eu acho que está errado, e aí do ponto de vista da organização do campeonato, é você poder chegar ali em junho e dizer, aí em setembro eu vou jogar contra o Santos em Cuiabá. E aí, o cara que está jogando com você, que jogou contra o América Mineiro em Belo Horizonte,
ou que jogou contra o Grêmio em Porto Alegre, com o estádio lotado, porque era começo da campanha, quando chegar na penúltima rodada, pode jogar com o Grêmio na Arena das Dunas e... Essa proposição partiu Claro que no Congresso. Tem que pensar no que o campeonato vai fazer. No Congresso de hoje, a proposição partiu do Atlético Mineiro. Sim, o Galo partiu assim. Que reclamou na época que o América Mineiro vendeu o mando de campo do jogo com o Palmeiras, não foi isso? Foi. Ano passado. Isso, foi jogar em Londrina. Pra Londrina, porque, quer dizer, onde a torcida do Palmeiras era grande. Então, às vezes, você está mirando o clube, né, teoricamente, que vai levar o Flamengo, por exemplo, que levava muitos jogos para fora, mas está, na verdade, querendo evitar que esse time de grande torcida seja beneficiado por não enfrentar um time teoricamente menor na casa dele, e sim num local onde ele tenha grande Eugênio, é claro, eu concordo com tudo isso. Eu acho que tecnicamente é um avanço. Por causa do Santos, é um avanço, sem dúvida alguma. Você protege, você blinda o desequilíbrio técnico. Né? Mas eu tô excluindo nesse bolo. Por exemplo, agora a gente está vivendo essa situação do Campeonato Carioca. Exatamente. Os estádios, eles têm que se financiar. Às vezes há necessidade. Os estádios, eles têm que se financiar. Por então, si assim, próprio. A discussão lá de trás. Que o Brasil tinha 12 sedes, não era para ter Manaus, não era para ter Cuiabá. Eu até discordo, é uma discussão mais ampla. Agora, eu não entendo como é que ninguém... O estádio de Manaus é muito grande. Mas eu não entendo como é que você consegue fazer o mapa do futebol brasileiro ter ainda a risca do Tratado de Tordesilhas. Só tem lá do leste. Como é que você tem o maior torneio de futebol amador do Brasil é o Peladão jogado em Manaus? Como é que não tem um time de futebol em Manaus que possa jogar a Série B do Campeonato Brasileiro? O grande problema, um time representando a cidade jogando no naquele Campeonato estádio. Brasileiro. Vai jogar no estádio e vai representar na Série C, na Série D, na Série B. Exatamente. Na Série A vai chegar um dia, se chegar. E a gente imita tanta coisa do futebol europeu. Vai para Cuiabá. Não, a gente imita tanto o futebol europeu e nesse ponto a gente não imita. Mas assim, você precisa... Cada cidade grande dessa tinha que ter um grande time. E eu concordo com você, um time só em Manaus, um time só em Belém, um time só em... Ele ia ser muito mais forte do que... Em Belém você ainda tem dois clubes Paysandu e Remo. Paysandu e Remo. Com duas torcidas. Lá o estádio está sempre imensas. Mas um clube ele não tem nada hoje. Mas isso demanda investimento. É sair, com todo o respeito, sair da cadeira, para não usar outra expressão, e ir buscar um investidor. O investimento não é para o governo do estado colocar dinheiro, mas é para você criar. De como se desenvolveu o futebol brasileiro num país diferente dos países europeus, pela sua dimensão, em que era ainda mais lá atrás muito mais difícil você ter um intercâmbio entre, por exemplo, Manaus e Rio de Janeiro. É muito difícil. Aliás, uma das questões que o Flamengo levanta para não querer jogar em Manaus é o desgaste da viagem. E imaginar que o clube local pudesse jogar todas as partidas. Então, foram criados os campeonatos estaduais para que houvesse o desenvolvimento regional do futebol. Tá na hora e aí a coisa cresceu com as rivalidades regionais. Aí você matar isso é muito difícil. É uma questão histórica. É isso. É uma questão histórica. Agora, não vai matar. Tem outros pontos nessas decisões que foram tomadas aí. Né? A gente estava citando, por exemplo, se citou antes a tabela do Campeonato Brasileiro. Passou despercebido por muita gente, mas o Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, colocou uma coisa interessante aqui no blog dele. O Flamengo terminou o último Campeonato Brasileiro jogando fora de casa. Teoricamente, esse ano ele deveria jogar a última partida em casa. Não vai. Uma dentro, uma fora, uma dentro, uma fora. Ele vai jogar a última fora de casa mais uma vez. Ele pode ser um candidato real ao título, pode ser que na última rodada ele precise ganhar no jogo. E como ele jogou ano passado a última fora contra o Atlético Paranaense, teoricamente esse ano deveria jogar dentro. Tem que haver essa alternância, não vai ser o caso. Então são situações. E ainda no Congresso, essa proposição do Atlético Mineiro e a posição do gramado sintético a partir do Vasco da Gama. A partir do presidente Eurico Miranda no Congresso. E aí todo mundo vota e a maioria decidiu ir contra. Já a gente vai voltar falando desse tema. Eu quero ouvir a opinião do Vosvaldo Pascoal também. Eu quero saber a sua opinião. Está lançada aqui mais uma enquete. Você é a favor da proibição da venda do mando de campo no Campeonato Brasileiro? As equipes vão poder jogar apenas no seu estado de origem? Por exemplo, o Corinthians jogará só no estado de São Paulo quando for mandante. O Grêmio jogará só no Rio Grande do Sul quando for mandante. O Flamengo só no estado do Rio de Janeiro quando for mandante. Você é a favor da proibição da venda de mando de campo? É F sim, é F não, está lançada a nossa enquete. Pascoal também vai opinar sobre isso já. Ô Pascoal, faltou ouvir a sua opinião sobre a venda de mando de campo, que está proibida no Campeonato Brasileiro já a partir desse ano. As equipes mandantes terão que jogar no seu estado de origem.
Você é a favor? É contra? Qual a sua opinião? Eu sou contra a venda de campo. Já manifestei muitas vezes a minha opinião a respeito disso. Eu acho que é uma vergonha para o futebol. O time vendeu o mando de campo porque precisa arrumar um dinheiro para pagar o que estava atrasado ou para adiantar alguma coisa. Eu acho uma vergonha. Agora, eu acho que o clube pode escolher 3 estádios do país, porque todos são clubes brasileiros. Eles podem escolher 3 estádios pelo país e jogarem. O Flamengo pode jogar em Manaus. Legal, escolheu Manaus. O Corinthians pode jogar em Campo Grande. Escolheu Campo Grande, por que não? Escolheu Cuiabá, por que não? Porque não pode jogar. O Palmeiras gosta de jogar em Londrina, pode jogar em Londrina. Pode escolher um outro estádio, eventualmente, porque todos são times nacionais. Agora, impor uma situação dessa, eu acho, só pode jogar no seu estado. O Flamengo será prejudicado. O Fluminense será prejudicado, porque Vasco e Botafogo têm estádio para jogar. Não estou dizendo, a Arena da Ilha vai ficar com 20 mil torcedores. Corinthians e Flamengo, dá pra jogar na Arena da Ilha? Claro pequeno. Que não. É pequeno. Claro que não. Não dá pra jogar. Há uma falta de sensibilidade. Aprovou, tá aprovado. Esquerda, assina aí, tá tudo no papel, pum. Resolver assim. Mas não tem sensibilidade para resolver as coisas. Precisa ter sensibilidade para resolver esse tipo de questão. Agora, uma outra que fica aqui esse negócio aqui, essa discussão aí, se pode levar jogo, pode levar jogo. Eu acho que Vasco e Flamengo tem que ser no Rio de Janeiro. É no Rio, Vasco e Flamengo, no Rio é clássico carioca, é campeonato carioca. Decidiu o campeonato carioca em Manaus.